Gente, por favor, Danilo, acender as luzes das plateias pra gente poder ver todas as pessoas. É, porque é A gente muito não vive importante sem ver as vocês. pessoas. Muito bom. Ai, ai, que dá uma tranquilidade quando a gente vê a Jorge, Guilherme, Alan. Geraldo. Gente aqui da frente também. É que a gente não decorou todos os nomes ainda. O Anderson aqui, Geraldo lá, Françoise, Felipe, né? O pessoal que tá ali. Bom, gente, nosso segundo palestrante da noite. Nosso segundo palestrante da noite é o Félix Ximenes. Eu poderia dizer para vocês que ele trabalha há uns 15 anos com comunicação corporativa, com marcas. Que ele já trabalhou na Multibras, que ele já trabalhou na Nestlé, na Nokia, na Microsoft. Poderia dizer agora que ele cuida da comunicação do Google. Mas eu não vou falar disso. Porque eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Gente, ele se chama Félix Ximenes. Ele é ex-aluno Do Max. Olha a coerência! Gente, com vocês! Félix Ximenes! Onde ele tá? Bem-vindo, Félix. Obrigado. Esquecendo de mencionar que o meu apelido, desde criança, é X. Até porque eu tenho Félix Ximenes, sempre chamado de X ao quadrado, apelido dado nessa escola aqui. Eu sou da Vila Madalena, nasci aqui, moro aqui desde então. E o apelido X veio aqui do Max também, que nós chamávamos carinhosamente de Max Nicômio. Os tempos eram outros, né? Bom, obrigado pelo convite para estar aqui no TEDx, Vila Madá. No começo eu fiquei um pouco surpreso com o convite, porque nós não somos uma empresa de mobilidade, apesar de inventarmos uma loucura como esse carro que dirige sozinho. Mas não pude resistir à tentação de vir ao TEDx, e especialmente ao querido Max. Voltar aqui é uma oportunidade rara. Mas o que eu vou falar não é tanto sobre tecnologia de mobilidade, porque eu tenho certeza que os meus colegas que vão me suceder aqui no palco vão falar muito melhor do que isso do que eu. São pessoas engajadas com esse tema. Eu vou falar aqui um pouquinho de tecnologia que nos dá mais mobilidade novamente, né? E mobilidade e tecnologia sempre estiveram ligadas à questão da urbanidade, da ocupação do solo. Se vocês não olharem não a cidade como uma fotografia, né, como ela é hoje, mas um filme de como é que chegamos até aqui, e por lá para trás, do começo da civilização humana, as pessoas andavam a pé. Então, a distância mais longa que você podia percorrer, você tinha que fazer durante um dia a pé, porque à noite caía, não tinha luz também. Aí você vai criando tecnologia e dando mais autonomia e mais distância para o ser humano. E aí começa a complicar a coisa, porque você começa a ficar cada vez mais longe do seu ponto de residência ou do ponto do trabalho. E aí vem o cavalo. Vocês pararam para pensar, por que nas cidades europeias elas distam umas das outras mais ou menos em torno de 30 quilômetros? Você vai andando de 30 quilômetros, você vê uma cidade, né? Porque era o tempo que se percorria de um burgo ao outro de cavalo, antes de cair o dia. Então, você ganhou então, autonomia para partir de um ponto, do núcleo urbano para outro. Aí você inventa a bicicleta e vai mais longe. Aí você inventa os barcos e passa a cruzar oceanos e lagos. Aí você inventa o avião e fica e por aí afora. E nós tivemos no século XX a ascensão do carro, que criou, entre outras coisas, a aberração de cidades como a de São Paulo, como a cidade do México, que são coisas impensáveis, né? Você não teria cidades como essa no tempo da bicicleta, no tempo do cavalo, ou no tempo de andar a pé, né? E aí, o que a tecnologia nos deu mais autonomia, mais alcance, mais chances de percorrer longas distâncias, também nos isolou mais, criou complicações. Nós perdemos o senso de comunidade, nós perdemos o senso da proximidade, por exemplo, com os produtores agrícolas que nos fornecem os alimentos. A gente tem que criar agrotóxico para manter o alimento mais tempo, e em conservantes para manter as enlatadas por mais tempo, e tudo mais complicado, né? E eu vou falar um pouquinho, então, de uma tecnologia... Aqui. Opa, pulei muito. Oh, meu Deus do céu. Agora sim, tá? Que, na verdade, que a gente vive muito no Google. Se falar em mobilidade no Google parece um pouco estranho, porque a gente vive o dia inteiro vendo computador, né? Então a gente sai pouco do lugar. E a gente fala muito da tecnologia que está revolucionando o mundo, esse grande turbilhão, que é a internet, que, de certa forma, volta a reduzir distâncias geográficas. Você conversa com pessoas, e distâncias temporais também, barreiras temporais. Você conversa com pessoas em outras partes do mundo, você conversa com pessoas em tempo não contínuo, você manda um e-mail, a pessoa lê depois, responde, você faz um scrap, o cara responde depois, não tem que estar simultâneo. Então, a tecnologia da informação, através da internet, voltou a dar um outro senso de distância para o ser humano.
Mas a gente esquece de uma outra revolução que está acontecendo em paralelo, que é a revolução do celular e da mobilidade. Eu não posso ficar muito perto das caixas. E aí eu usei esse desenho aqui, porque ele mostra essas duas revoluções concomitantes, né? De um lado a revolução da comunicação e da informação, dentro da mobilidade do celular. E eu vou falar um pouquinho dessa mobilidade que a gente volta a ganhar, nos desprendendo um pouquinho dos computadores. Voltando lá começo dos anos 80, né, a campanha da Apple, Hello Mac, I'm a Mac, e a gente tem, por exemplo, hoje os iPhones, esse é um Android, que a gente tem muito mais poder de capacidade de processamento nessas pequenas maquininhas de bolso do que tinha nesses Macs ou nas máquinas da época. Né? E o celular está, de novo, dando uma outra dimensão para nós do que é a distância, do que é esse tempo e espaço. E está unindo duas grandes vertentes, que é a nossa vida offline e a nossa vida online. Né? E você continua com acesso à informação total e mobilidade. Vocês podem pensar, mas isso aí falta muito ainda. Smartphones são muito caros. Bom, talvez. Mas um dado interessante, até o final desse ano, 50% dos norte-americanos vão estar com um desse no bolso. No Brasil não é muito diferente. Temos barreiras ainda, a barreira do preço é a mais importante, a barreira do preço do aparelho, a barreira também dos planos de dados. Né? Mas isso deve mudar nos próximos anos. E lembrando, eu trabalhei na Nokia, como falaram. Né? Na Nokia eu tinha um dado interessantíssimo que o brasileiro troca de celular com mais frequência do que qualquer outro povo no mundo. A média global é em torno de 2 anos, 1 ano e meio. O brasileiro troca 1 ano, 1 ano, 2 meses troca de celular. Então, em breve, a gente também deve ter a penetração muito maior de celulares como smartphones. Tá? E a Mary Meeker, uma grande especialista do mundo online, fala que os dispositivos móveis crescem com uma velocidade mais rápida que qualquer outra tecnologia que nós já presenciamos. Tá? Do ponto de vista do Google, né, olhando os nossos servidores, a gente percebe que só no ano passado, 4 vezes mais buscas foram originadas de celulares com cada smartphones. Né? Bom, eu vou passar alguns dados muito rápidos porque são pouco relevantes, porque eu quero falar na verdade. Mas assim, por exemplo, outra característica dos celulares, eles complementam a nossa conectividade. Por exemplo, não tem mais horário de pico para acessar a internet. Você pode acessar a internet a qualquer horário, porque você está na sua máquina, no seu desktop, no laptop, ou você está no celular. Né? Lembrando que a tecnologia tem dois lados perversos. Lembra que eu falei que você ganha mais autonomia, mas você fica distante do seu núcleo de comunidade. Então a tecnologia te dá mais acesso à informação constante, e isso certamente vai te dar alguns problemas também. Então você tem que aprender a dosar bem essas duas questões. Outra questão com complementaridade, você vai ter acessos de celulares mais frequentes nos finais de semana e acessos de desktops mais frequentes durante a semana. Tá? E algumas tendências bastante claras do uso do celular, e aí começa então a minha provocação para vocês. Porque quando me convidaram para o TEDx, me disseram, traga alguma provocação, traga um call to action para as pessoas tomarem alguma ação. Né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, vocês conhecem o jogo Angry Birds? É um jogo bastante tosco. Né? Quem aqui é do tempo que existia computadores tipo telejogo, onde um dos principais joguinhos era balística, era canhãozinho que atirava o castelo para um lado para o outro. Se vocês olharem bem, o Angry Birds tem uma historinha por trás. Porcos que roubam ovos, passarinhos bravos que vão buscar os ovos, cada passarinho tem uma estratégia, um é penetrante, outro explosivo, mas no fundo é um jogo de balística. Né? Então, velhas ideias ganham um impulso novo, tendo criatividade. E aí que vem a minha provocação. Nós estamos nos bairros mais criativos do Brasil, e nos bairros mais criativos do mundo. A concentração de ateliês artísticos, escritório de arquitetura, agência de publicidade, estúdio de fotografia, por metro quadrado nesse bairro, supera qualquer outro lugar do mundo. Então, eu acho incrível como muitas coisas estão aí penduradas para a gente colher, né, frutas baixinhas na árvore, e a gente não colhe por não sei que motivo. Né? A economia americana tem sobrevivido às crises dos últimos anos graças a uma economia de capital intelectual. Eles vão fazer na China as coisas hoje em dia. O que eles fazem, na verdade, é patente. O que eles fazem é ideia. Né? E eu acho que um bairro como esse tem um potencial para gerar ideias para esse século, para o próximo século e muitos anos afora. Né?
Então, para você ter uma ideia, 65 milhões de minutos por dia são jogados de Angry Birds. São 125 anos por dia. Né? 200 milhões de vídeos foram vistos num celular no YouTube por dia. Tá? Outro dado também americano. Os adultos hoje consomem conteúdo via um celular 50 minutos em média, contra 20 minutos lendo um jornal ou uma revista. Então, quer dizer, o conhecimento, o consumo de informação já migrou. E 86% das pessoas afirmam que assistem televisão enquanto também navegam no celular. Né? Não precisa esperar a geração dos mais novos para você ver essa multiconectividade. Hoje em dia, adultos também estão adquirindo esse tipo de hábito. Tá? E um dado muito interessante, que é isso também é uma outra provocação para quem trabalha com coisas criativas, trabalha com serviços criativos. 1 em cada 3 buscas feitas no celular tem interesse local. Então, quando eu estou na rua, eu busco muito, mas eu não busco, por exemplo, para saber alguma coisa da Wikipedia, para saber alguma coisa de algum site na internet. Eu busco referências georreferenciadas na minha vizinhança. Quando eu procuro farmácia, eu não quero saber a história da farmácia, ou sobre a farmacologia, eu quero saber onde é que está próxima. Quando eu busco restaurante, eu busco o próximo. Então, você quer uma informação próxima de você. E um dado muito interessante, né? Muita gente já deve ter se flagrado nesse ato de usar o celular durante uma pesquisa de compra. Você vai a uma loja, a um shopping, você olha na vitrine alguma coisa e você rapidamente já pesquisa preço, você pesquisa qualidade do produto, comentário, se alguém comentou alguma coisa, algum produto. Né? E esses são alguns dados que mostram como isso se tornou um hábito comum. 74% das compras usaram smartphones enquanto escolhiam, 79% usaram para definir a compra, né? E você deve saber o que é o Black Friday, né? Que é uma data de venda muito importante nos Estados Unidos, que é a sexta-feira que sucede o Thanksgiving, né? A Dia de Ação de Graças. Que, curiosamente, eu não sei porquê, também pegou no Brasil. Também temos Black Friday no Brasil, embora não tenhamos Ação de Graça no Brasil. E chama assim mesmo, Black Friday. Então, 20% das buscas de Black Friday partiram dos celulares. Tá? E não só tem sido um grande companheiro de nós consumidores na compra, tem sido um companheiro bom para quem vende. Um restaurante nos Estados Unidos fez uma experiência de colocar o cardápio deles num tablet e para alguns clientes serviu o menu tradicional, para alguns clientes serviu o menu com tablet. E depois registraram o consumo. Quem escolheu o seu prato a partir de um tablet consumiu de 10% a 12% mais. Porque é mais sexy, é mais appealing você comprar alguma coisa quando você tem uma experiência mais rica. Você vê a foto, você vê o prato, você vê o prato saindo fumacinha. Então, é um bom negócio, inclusive, para quem vende. Né? E, de novo, com o número de restaurantes que nós temos nesse bairro, precisamos inovar mais e criar mais oportunidades também de mobilidade. Tá? E aí a pergunta para vocês, criativos que estão aqui nesse bairro. O que vocês estão fazendo para aproveitar essa onda de usar a informação móvel? Né? A minha dica é, primeiro, quando vocês forem criar alguma coisa, o que é que vocês façam? Pensem em fazer uma versão consumível no celular. Ou portável para o celular, ou com um aplicativo para o celular, ou alguma coisa que você possa tirar proveito do poder da mobilidade. E aí é fundamental pensar do ponto de vista local. Um dado importantíssimo, na Califórnia e na Europa, especialmente em países como a Itália e a França, está crescendo muito a tendência de você criar mercado que eles chamam de criar mercado quilômetro zero. Alguém já ouviu falar desse conceito? Funciona basicamente assim. Você vai ao mercado e todos os produtos que estão lá expostos têm a garantia do dono do supermercado ou do mercado que foram comprados de fornecedores a menos de 1 quilômetro de distância daquele supermercado. Então, volta ao que eu falei. Você volta a ter um senso de comunidade. Com um produto que foi entregue a menos de 1 quilômetro, o consumo de diesel, né, o footprint, o consumo de energia é muito baixo. Não tem agrotóxico, não tem conservante, é muito mais saudável e você privilegia o seu consumidor local. Né? A Vila Madalena tem várias oportunidades assim. Você tem que ser criativo, você tem que ser divertido, você tem que ser integrado. Vou mostrar alguns exemplos. Então, crie para celulares, hoje em dia tem aplicativos, tem várias coisas que podem ser buscadas ou usadas no celular. Tem tanto o mercado da Apple, o mercado do marketing do Google, do Android, que você pode botar para os seus aplicativos lá. Pense em local. Um exemplo que eu vou citar também para vocês aqui é o Arte na Vila.
Vocês conhecem o Arte na Vila. Uma vez por ano, os ateliês abrem as portas para receber visitantes. Eu vou todo ano, minha esposa adora, a gente traz amigos do São Paulo inteiro para visitar. Vocês já andaram no Arte na Vila? Geralmente é durante um sábado. Geralmente um sábado quente. E a vila tem morro pra caramba, né? Então você sai de casa cedo e sobe morro, desce morro e nunca acha um maldito ateliê, porque o ateliê está muito mal posicionado, ou às vezes tem uma plaquinha na frente só. Por que ninguém criou um aplicativo que você usa o Google Maps para mapear tudo e você pode rentabilizar isso aqui com publicidade? Né? A própria plataforma do Google pode colocar a publicidade nessa página e você que criou o aplicativo pode ser remunerado por isso. E veja bem, vocês não têm que ser desenvolvedores de aplicativos. Vocês têm que ter a ideia. Né? Depois você arruma um garoto que faz um negócio para vocês. Sempre tem um garoto louco para fazer um negócio para vocês na tecnologia. O mais difícil é ter a ideia. É conceber o conceito. E, de novo, estamos num dos bairros mais criativos do mundo. Seja criativo e seja divertido. Esse é um exemplo bobo, de novo. Tá? A Coca-Cola, fazendo uma campanha de branding, criou um wallpaper, né, um fundo de tela com o motivo da Coca-Cola. E teve 250 mil downloads. Tá? É um exemplo bobo, mas dá uma ideia do que se pode fazer hoje em dia em mobilidade. Tá? Outro exemplo tolo. Oscar. O Oscar a gente costuma consumir via televisão. Esse ano eles inovaram, fizeram televisão, fizeram também um portalzinho para celular e para tablets. Então você conseguia, no intervalo, interagir, mandar comentários. Teve uma audiência muito maior. Eles conseguiram tirar muito mais do Oscar, que é um produto comercial, na verdade, né? Tiraram muito mais do Oscar do que tiraria normalmente só com o conceito clássico de televisão. Tá? E esse é um outro exemplo bastante curioso, tem a ver com realidade aumentada. Um anúncio estático impresso da Volkswagen, você pegava o seu celular, colocava em cima com um aplicativozinho, em cima da pista, aparecia um carrinho da Volkswagen, e você conseguia andar pela pista, você ouvia o barulhinho da vaquinha, do carneirinho. Então, você ganha o usuário. E, como eu falei, temos a agência de publicidade aqui, tem como a gente aproveitar isso melhor. Como legado aqui para essa conversa, eu falei, os meus colegas que vão me suceder vão falar muito melhor de mobilidade do que eu. Como legado, eu deixo essa provocação para vocês. Tenho essa plataforma que foi anunciada, que é a U-Exchange. Compartilhem informação lá, compartilhem conhecimento lá. Coloquem os ateliês na Vila Madalena, coloquem os restaurantes favoritos, botem as críticas aos restaurantes, quais são bons, quais precisam melhorar. Enfim, se apropriem do espaço, se apropriem do georreferenciamento do bairro de vocês, né, do nosso, porque eu sou morador daqui, e coloquem lá as informações e compartilhem. Tem outras ideias que vão surgir aqui, por exemplo, de como se apropriar dos mapas, mas aqui fica a minha provocação. Aproveita o potencial artístico, turístico e cultural da vila para se apropriar, não botar no mapa. Com isso, eu encerro a minha participação. Obrigado mais uma vez. Espero que tenha cumprido os 18 minutos regulamentares.